Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé, boa tarde ou até mesmo boa noite, depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Queridos amigos e irmãos, resolvi fazer um vídeo depois da live de ontem à noite, que foi uma live espontânea, esporádica, para falar a respeito do que muda na CCUS com a eleição do novo presidente eleito, que tomará posse acho que 20 de janeiro, né? Aqui nos Estados Unidos. E também falar um pouco do caso do Texas, né? O mal entendido, do descaso do governo da CCUS, em que acabou negligenciando essas duas igrejas em McAllen, no Texas. Mas hoje eu vim falar de um outro assunto, irmãos. Eu conversei muito com muitas pessoas. Ontem, depois que eu desliguei a live, eu recebi diversas ligações de irmãos que ficaram comigo mais de uma hora no telefone. E inclusive eu recebi ligações da Europa, irmãos. De irmãos do Ministério da Europa, irmãos do Ministério aqui dos Estados Unidos, irmãos do Brasil, diversas ligações. Ontem eu fiquei até tarde da madrugada conversando com irmãos, tá? Eu tava conversando com a minha esposa também hoje, e sobre o que mudaria na política nos Estados Unidos. Eu estou aqui, irmãos, há 20 anos. Então foram 3 governos democratas, 2 e o terceiro agora com Donald Trump. Se Deus der vida, completaria 24 anos em 6 governos, 3 democratas e 3 republicanos. E por que esse é diferente, irmãos? Por que esse é tão diferente dos outros? Eu acho que já passamos fases aqui, como em 2008, uma das maiores crises econômicas de toda a história da humanidade. E agora a pandemia, que foi um dos piores momentos da humanidade moderna, né? Desde a peste negra. E o que é que mudou tanto? Irmãos, eu estou muito triste, assim, triste ao extremo. Por que, irmão Tiago, que você está triste? Porque eu estou vendo, irmãos, as escrituras se cumprindo diariamente, principalmente a parte escatológica de Apocalipse. Eu queria fazer um estudo escatológico, mas já tem diversas pessoas que fizeram na internet. Muitas pessoas, inclusive muito mais capacitadas do que eu para fazer, né? Mas uma coisa que nós devemos entender em Apocalipse é que ela é uma... Apocalipse, irmãos, é assim. Ele começa, conta uma história, aí vai para outra história e depois volta para a história principal. E nós vamos entender, e eu entendi isso, irmãos, e faz pouco tempo que eu entendi isso. Assim, eu já sabia que era assim, mas eu não entendia que forma que era. É importante você entender a forma e o processo. O Apocalipse, irmãos, ele conta que o dragão perseguiu a mulher, que a mulher estava, né, grávida, e o deserto a escondeu, né? Depois ele conta outras histórias, né? Conta da tribulação, da grande tribulação, dos selos, e depois volta de novo a mesma mulher. E João se espanta. E o anjo fala: por que se espanta? Eu vou te contar o segredo. Por que João se espanta, irmãos, quando ele vê aquela mulher adornada de ouro e de púrpura? Porque é exatamente a mulher que é perseguida pelo dragão. E o que acontece com aquela mulher, irmãos? Que João ficou assustado. Ela se prostituiu. Como assim, irmão Tiago? Sim, a mesma mulher que foi perseguida pelo dragão aparece junto com o dragão se prostituindo, com o sangue dos santos e com os reinos, as taças e os reinos e o sangue dos santos nas suas taças. Por isso que João se espantou, irmãos, porque a igreja se corrompeu. E na verdade, irmãos, se nós formos vermos, a igreja de Cristo está corrompida, de joelhos. E essa eleição mostrou exatamente isso. Que isso, irmão Tiago? O que você está falando? Eu não gostaria de estar falando isso, irmãos. Eu não gostaria de estar falando isso, mas é o que eu vi. É o que eu vi, o que aconteceu. Eu já tinha visto isso nas eleições do Brasil, mas agora essa eleição de Donald Trump não é uma eleição de um país. É uma eleição praticamente que os olhos da terra param para ver.
Porque o que aconteceu nos Estados Unidos agora, irmãos, vai influenciar o mundo inteiro. E eu vi, irmãos, a Igreja de Cristo prostituída, corrompida. Quem vai se salvar então, irmãos? O remanescente fiel, irmãos. Não é a igreja que se salvará. Não é essa que está na terra. É o remanescente fiel. É o que permanecer fiel até a morte. Esse é o que salvará. Igreja verdadeira, irmãos, vai ser a que Cristo vai formar com esses remanescentes fiéis em cada denominação. Por que você está falando isso, irmão Tiago? Porque eu me impressionei com a forma como as igrejas evangélicas se prostraram em adoração a Donald Trump. É forte o assunto, né? É forte. Mas é real. Eu estou impressionado como a igreja evangélica dobrou-se os joelhos a Donald Trump. Quem é Donald Trump? Bom, o Donald Trump, irmãos, eu acompanho o Donald Trump desde a Bandeirantes, quando a Bandeirantes, né, era uma rede de televisão patrocinada pelos americanos, hoje é pelos chineses. Então ela transmitia os esportes americanos, NBA, o famoso o Fire, né? O programa que o Donald Trump apresentava. O Donald Trump nada mais é do que um filhinho de papai, um neto de escocês, imigrantes, vindo aos Estados Unidos, que teve 4 casamentos, né? As mulheres deles vão envelhecendo, ele vai renovando a mulher, né? Na maioria deles tudo do leste europeu, ali da região da Iugoslávia, que não existe mais, né? Que hoje é Eslovênia, Eslováquia, aquela região ali, onde existem mulheres lindíssimas, em concursos de modelos em que as vencedoras, irmãos, são compradas por milionários. É assim que funciona, irmãos. Eu fui do mundo da moda, fui da televisão, eu sei do que eu tô falando para vocês. Inclusive, quando eu falava lá atrás aos meus amigos como era o mundo da televisão, muitos falaram que eu era mentiroso. E olha aí o P. Diddy confirmando. Tudo o que aconteceu em Hollywood é o que eu falava para vocês lá atrás. Então, meus queridos, eu estou impressionado com a rapidez em que a igreja evangélica se dobra do Donald Trump. Ah, mas então você é Kamala? Não, irmãos. Não é questão de ser um ou ser o outro. É questão de que a igreja acha que o Donald Trump é um homem cristão, irmão. Um homem condenado. Um abusador. Um abusador de menores, irmãos. Porque ele ia na ilha do Lollipop Island lá. Daquele grande empresário que se suicidou ali em Nova York. Se suicidou, né? Ele era um dos frequentadores. Inclusive ele conheceu a esposa dele, a Melania, lá na Lollipop Island. O que é Lollipop Island? É uma ilha que os famosos iriam para festejar. E ali eram oferecidos meninas e meninos de 13 anos para atos sexuais. Comprovado, irmão. Isso não é eu que estou falando. Você pode procurar no New York Times que isso estourou. Inclusive o dono da ilha se matou. Não era só o Donald Trump, não. Tinha outros políticos lá, inclusive democrata, né? Então eu vou ser bem parcial aqui. Vou ser bem parcial em tudo. Vou falar a verdade para vocês. A Kamala seria pior que o Trump? No cenário político de hoje, nós precisamos do Trump. Esse não é o ponto do vídeo que eu tô fazendo para vocês. Que a Kamala é o melhor ser humano que o Trump? Eu não duvido nada. Muito melhor. Ah, mas ela apoia aborto. Eu não apoio aborto, irmãos. Mas eu também não apoio que o governo seja dono do corpo de uma pessoa. Eu acho que é Deus que julga, não nós. Ou você é a favor de um Estado laico, e o Estado laico significa um Estado sem influência da religião, ou você não é, ou você quer impor um Estado religioso a uma nação. E isso, irmãos, nem Jesus fez. Jesus mostrou um lado da moeda. Dai a César o que é de César, aos governos, às nações o que é das nações, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não fez isso e não ensinou isso. Agora, o Trump, ele não é a favor do aborto, mas ele separou mais de 1000 famílias dos seus filhos na fronteira, tá bom? Foi o Trump que fez isso aí. Ele separou, irmãos, os filhos dos pais, tá? E até hoje tem criança que não encontrou o pai de volta. Ah, mas foi o Donald Trump que fez isso. Inclusive o Joe Biden, a primeira coisa que ele fez uma força-tarefa para tentar unir essas famílias de novo. E conseguiu muitas famílias. Mas 100 crianças continuam até hoje sem encontrarem os seus pais. Como eu posso ser cristão, irmão, e votar em alguém que separa famílias?
Como eu posso ser cristão, irmão, e principalmente imigrante, como muitos são imigrantes aqui, que estão condenando as pessoas que vêm tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, sendo que elas, há 10 ou 20 anos atrás, fizeram a mesma coisa. Ou seja, eu posso, o outro não. E isso vem, irmãos, muito as famosas donas de schedule de casa, que não querem que as pessoas tenham documentos porque elas não querem concorrência, elas querem continuar explorando os ilegais. É um negócio. Ou mesmo, vamos falar, os americanos do Tinder. Nós temos uma nova categorização de americano. Americano Tinder. O que é o americano Tinder, Montiago? É aquela americana ou americano que casa com um cidadão e se sente agora um americano. Ele nasceu aqui, a cultura dele é aqui. Temos muitos espalhados. Pessoas que a única sorte da vida, a maior, como que eu digo pra você, a maior coisa que eles fizeram na vida foi casar com um cidadão americano. E hoje arrotam como se fossem americanos e condenam seus patrícios de tentarem uma vida melhor. Como eu posso compartilhar com essas pessoas? Como eu posso compartilhar com um presidente que acabou de fazer um discurso agora, minutos antes, dizendo que o problema, né, que a FEMA, que é a organização que cuida dos desastres, não está cuidando bem dessa nossa região que foi atingida pelo Helene, aqui em North Carolina, por causa dos imigrantes, que tem que gastar com imigrante. Como eu posso apoiar um presidente que foi condenado, já avisei, mas que em 7 anos negligenciou pagamento de imposto, usando sorrateiramente, né, de programas legalmente usados por ele, para não pagar imposto. Um cara que diz que ama a América. Ah, mas ele usou da legalidade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como eu posso, irmão, dizer que eu estou votando por um presidente que apoia o cristianismo, que apoia a família, porque ele defende o aborto, mas separam as crianças lá na fronteira? Ou deportam pais de filhos americanos e deixam as crianças nos foster aqui nos Estados Unidos e mandam as famílias de volta. Como eu posso? Como eu posso, irmãos, criticar e falar que entendo de Bíblia se eu rejeito os imigrantes que tentam entrar aqui por uma vida melhor? Os imigrantes que estão aqui não são criminosos, irmãos. São as pessoas que limpam as casas dos americanos, limpam os banheiros, fazem os jardins, limpam os quartos, se submetem a trabalhos que eles não querem. E pasmem, meus queridos, na pandemia, os Estados Unidos da América foram os únicos países que não deram documentações para os seus trabalhadores essenciais. Ou seja, enquanto os americanos ficaram todos fechadinhos com as suas pilhas de papel higiênico e álcool gel dentro de casa, os brasileiros e mexicanos e imigrantes estavam entregando comida através dos aplicativos, como o DoorDash e o Uber Eats. E sabe o que eles receberam? Que estão recebendo agora? Graças ao seu beloved presidente condenado? Que eles são criminosos e que eles vão ser deportados. Acho que a ingratidão, irmãos, é o pior das demonstrações de sentimentos humanos. A ingratidão demonstra que nós somos piores que os animais. E é isso que o nosso beloved presidente, Donald Trump, já vem demonstrando um dia depois que foi eleito. Memória curta. Se não são os imigrantes, esse país não roda. Eu gostaria mesmo que ele cumprisse com o que ele está prometendo de deportar os imigrantes ilegais. Seja homem, Trump, faça o que você está falando. Eu quero ver se você vai ser homem. Gostaria muito que as Marias e Joanas, legalizadas porque casaram com um marido americano que encontraram através do Tinder, perdessem as suas melhores helpers, perdessem os seus melhores funcionários. Muitos desses que votam em Trump, mas que se querem pagam, né, a hora extra dos seus empregados, o time and a half. São vocês que criaram um ídolo conforme as suas próprias concupiscências. E a igreja prostra de joelho perante um homem que não tem testemunho nem para ser pipoqueiro da igreja. Esse é Donald Trump, um playboy, abusador, né? Que participa de festas com menores, sendo apresentados a elas, casam com novinhas e modelos. Esse é o vosso ídolo, igreja.
evangélica, não só americana como brasileira. Esse é o seu Salvador, esse é o seu Messias. Ah, mas ele vai salvar das guerras, ele pode fazer o que ele quiser. Como ser humano, ele não presta. Ele não tem um testemunho ilibado. Este homem que pagou 87 milhões de dólares, né, para indenizar a jornalista que ele abusou, ele foi condenado. Vocês que falam de boca cheia que o Lula é um ladrão e que ele possivelmente seja, 6 brasileiros imigrantes, brasileiros comedores de arroz e feijão, que acham que porque tem um papel carimbado são americanos, vocês têm o seu próprio Lula no poder. E eu venho a vos dizer, que vergonha, que tristeza que a igreja evangélica venha se submeter a esse homem. Eu jamais vou me submeter a esse senhor. Como presidente, como meu presidente, eu vou orar por ele e vou obedecer o que ele estabelecer. Eu não vou ser um anarca. Mas eu nunca aceitarei esse homem como o salvador dos meus problemas. Porque o salvador só tem um na minha vida. Jesus Cristo. Eu estou extremamente entristecido. E vejo cumprir mais esta profecia. Realmente, a igreja que João viu perseguida pelo dragão, e ele volta a ver um pouco mais tarde, junto com o dragão, cheia de joias e púrpuras, cheia de política, está se cumprindo. Faço esse vídeo com extrema tristeza. Vou receber muitas críticas, mas nenhum de vocês vai conseguir responder nenhuma pergunta que eu colocar aqui. O vosso presidente adorado, ídolo, é um abusador sexual. Condenado. Durmam com esse barulho. O vosso ídolo não é um cristão. Ele persegue imigrantes, coisa que Jesus foi no Egito. Jesus foi imigrante no Egito. Lembra que o pai dele fugiu para o Egito? E deixou para nós, irmãos, bem escrito, para nós tratarmos bem no nosso meio o estrangeiro. Ah, mas é muita gente chegando, eu pago imposto por esses imigrantes. Mentira, você nunca pagou 1 centavo de imposto pelo imigrante que entra pela fronteira. O teu imposto é em cima do que você ganha. A administração usa esse dinheiro, pode ser que esteja usando para a imigração. Mas você também foi um imigrante, você também ficou ilegal aqui. E não é porque você conseguiu o seu documento agora que você é melhor do que os que estão chegando. Eles têm os mesmos sonhos que vocês. E vieram para cá tentando as mesmas oportunidades. Sabe o que me dá isso? Nojo. Tem muita gente, irmãos, que eu tô tirando da minha rede social. Se quiser desinscrever do canal, pode inscrever. Principalmente você que é imigrante, ficou legal agora e tá tacando pau nos ilegal. Você não tem estafa para falar isso, porque você também foi legal aqui. Tá bom? Então eu venho falar para você, dono de companhia, né? Depois você vai pagar advogado para tirar o teu melhor funcionário, porque ele é indocumentado, porque o documentado já começa a escolher serviço. Tá bom? Eu gostaria muito que o Donald Trump cumprisse isso. Tirasse os imigrantes ilegais daqui. Que eu queria ver o que ia virar esse furdunfo desse país. E o americano que falava que os imigrantes estavam tirando os seus empregos, são um monte de mentirosos. Vem aqui pro estado do Tennessee, que aqui tem emprego para dar com couro. Tem emprego sobrando aqui, nas empresas, nas linhas de montagem das empresas. Os seus empregos estão aqui no Tennessee, pode vir. Quero ver se vocês conseguem durar uma semana. Tá bom? É hora de acabar com essas mentiras. O mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Hoje eu vejo exatamente como será fácil o anticristo enganar a igreja. Muito fácil. Não estou falando que o Trump é o anticristo, não. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas ele abre uma porta muito grande para o anticristo. E mostra para nós a fragilidade de uma igreja evangélica que fica esperando por um Messias que nunca vai vir. Não o nosso Cristo, porque esse sim virá. Mas esses homens que se travestem de bons cristãos em tempos de eleições. Mas que os seus frutos em nada mostram que eles realmente são cristãos. A todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, o intuito dele não é ofender ninguém, não. Mas se a carapuça serviu, meu irmão, usa, tá bom? A todos vocês que viram e ouviram esse vídeo,
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.